fazer a bênção. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tive assim, o privilégio de conhecer a doutora Socorro em duas situações. Numa condição de agrônomo e numa condição também de advogado. E quis a providência que hoje viesse aqui como diácono da Igreja Católica, proceder à bênção desse espaço, desse momento de reflexão que nós fazemos, uma homenagem a uma mulher guerreira, uma mãe, uma companheira, uma amiga, enfim, tudo isso nós sabemos quem foi a doutora Socorro, aqueles que tiveram a alegria, o privilégio, a graça de conviver com ela. Então, como digo, em 3 momentos, assim, que a vida nos colocou passo a passo. A doutora Socorro era muito amiga também da minha irmã, que é advogada. Eu sou advogado militante, Fortaleza, há 29 anos. E digo que para mim é um prazer também pertencer a essa laboriosa classe dos advogados, e Luiz Antônio, doutor Hermenegildo, doutor Júlio da Ponte, né, que eu cumprimento a todos os advogados, colegas, nessa luta diária que nós temos, né, nos embates, enfim, mas que nós acreditamos que nosso Brasil ele tem um rumo, tem novas perspectivas para todos nós. Então, nós vamos iniciar assim esse momento da bênção, abençoando esse espaço, abençoando esse quadro, esse retrato da doutora Socorro e pedindo a Deus que todos aqueles que aqui passarem possam ver nesse quadro, nessa imagem da doutora Socorro, uma mulher que lutou, uma mulher que foi mãe, uma mulher que no dia a dia da vida ela soube se entregar por aquele ideal de família, de mãe, de profissional, tudo isso que foi colocado agora, essa síntese da biografia da doutora Socorro, que retrata muito bem o que ela foi em vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a alegria do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esse momento Deus providenciou para que todos nós aqui pudéssemos fazer um agradecimento pela vida. Muitas vezes eu digo que assim, em homilias, em pregações, em celebrações, a gente muitas vezes não consegue agradecer a Deus por uma vida de uma pessoa que foi curta, que foi breve. Assim, a gente não consegue entender os mistérios de Deus. O ser humano, Santo Agostinho falava muito isso, que o mistério de Deus, a mente humana, o coração humano não consegue perscrutar. Então, que nós coloquemos agora nesse momento, vamos fazer assim um silêncio, fazer uma prece pedindo que hoje a doutora Socorro, que se encontra na morada celestial, ela possa assim, já interceder por cada um de nós, né, na condição já nessa contemplação beatífica que cada um de nós um dia teremos, que ela possa já interceder por cada um de nós, por cada família, pelos seus filhos, então, enfim, nós possamos agradecer a Deus pela vida e nós que aqui estamos possamos ver na doutora Socorro um exemplo de profissional, né, de amigo, de amiga, de colega. Deus nosso Senhor que criou o mundo e nele multiplicou admiravelmente os sinais de seu poder e santificou as primícias do trabalho dos homens, para que estes, através de sua humilde submissão à bondade do Criador, se dedicassem com grande zelo à realização crescente da obra da criação. Vamos agora, cada um, querendo espontaneamente fazer uma prece. Eu inicio e nós faremos aqui alguma prece. Eu inicio minha prece pedindo o exemplo da doutora Socorro, como mãe, como profissional, possa ser assim um referencial para tantas mulheres, como também para tantos homens, né? Então que nós possamos agradecer a Deus e pedir
né, que todos nós vendo nesse exemplo de mulher guerreira, de mulher mãe, companheira, profissional dedicada, a gente possa se espelhar e conduzir a nossa vida por esses rumos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Neste momento em que nós homenageamos uma pessoa que marcou presença não só para esposo, filhos, amigos, companheiros, mas também marcou a sua presença aqui na terra, dando exemplo de como se pautar, dando exemplo de como conduzir-se nesse mundo de dificuldades, mas sempre norteada pelos princípios da moralidade, pelos princípios da bondade, que soube distribuí-los muito bem entre os que a conheceram, que isso frutifique e que nós tenhamos como exemplo essas coisas boas e interiorizemos agora e pratiquemos no futuro com a nossa família, com os nossos amigos, e que Deus, na sua sabedoria e bondade, cumule ela de muitas graças e bênçãos e que também se estenda a todos nós aqui presentes, aos nossos familiares e àqueles que não estão aqui presentes. Que Deus tenha bondade, compaixão e socorro feitosa e de todos nós aqui presentes. Então, por todas aquelas intenções que nós trazemos no silêncio do nosso coração, que nós possamos agora, neste momento, apresentar a Deus. E digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Agora eu vou proclamar o Evangelho, para depois em seguida dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Portanto, que ouve as minhas palavras e as põe em prática é comparável a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas palavras e não as põem em prática, é comparável a um homem sem juízo, a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, sopraram os ventos, e transbordaram os rios, e a sua ruína foi completa. Quando os judeus e fariseus ouviram isso de Jesus, ficaram admirados com a sua autoridade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente sabe que essas palavras do Evangelho, Jesus, ele coloca no contexto lá das instruções que São Mateus coloca lá no Evangelho, e ele nos ensina como nós devemos edificar a nossa vida, o trabalho, a família. E nós devemos, assim, principalmente nós advogados, nós lidamos com o patrimônio do cliente, com a liberdade do cliente. Enfim, nós que, como colegas, nos reunimos aqui, mas amanhã nós podemos estar, né, em lados distintos, mas que nós não podemos nunca perder a sensibilidade da justiça, da ética. Por isso que Jesus nos ensina que nós devemos, assim, saber construir a vida, o trabalho, a família, pautado naquilo que é mais sagrado e naquilo que é mais essencial à vida do homem. O que é? É que nós, em qualquer circunstância, onde
quer que estejamos, onde nos encontremos, nós devemos nos comportar sempre como filhos de Deus, como cristãos. O cristão não é aquele que somente o cristão do preceito, que vai à missa, que participa das celebrações, e ali não alia vida e fé. Então é esse momento, é esse exemplo que a doutora Socorro soube muito bem dar. Esse exemplo que a gente pode assim, conciliar tudo na vida, procurar ter o equilíbrio, né? Procurar ter o equilíbrio, procurar saber, assim, no dia a dia da vida, a gente construir a nossa, sem destruir a vida do nosso amigo, do nosso companheiro, do profissional que se encontra, assim, litigando, né? As lides que diariamente nós nos encontramos. Então, que todos nós possamos fazer uma reflexão, assim como a doutora Socorro teve uma vida muito breve, 51 anos, né? Cada um de nós também, a gente, todos os momentos, merece uma reflexão. Como é que a gente está caminhando neste mundo? Às vezes a gente, como advogado, a gente persegue muito os honorários porque a gente sabe que dos honorários nós vivemos. Eu sei que é isso, 29 anos de advocacia. Já tenho um filho que estagia no escritório do doutor Erinaldo. Né? Tem um filho que é aquele que sai não, pai, não vou lá para o seu escritório, não vou aí, depois vai fazer raiva os outros por aí. Eu digo isso para ele, viu, doutor Erinaldo? Depois eu vou dizer quem é. Então, assim, a gente que está no dia a dia da vida como advogado, a gente sabe como é difícil. Então, mas a gente não pode colocar assim o centro da vida nas coisas, né? A gente tem que ter essa sabedoria. Todos nós somos inteligentes, mas a sabedoria são poucos. A gente tem que saber no dia a dia da vida, construir a família, ocupar bem, né, o tempo da gente. A gente que é advogado, a gente vive em função dos prazos, que tanto massacra, escraviza. Mas mesmo assim a gente precisa ter o equilíbrio, a oração, o momento da oração, para poder a gente manter a serenidade, aguçar a sabedoria, enfim. A gente não pode perder assim o centro, o foco da nossa caminhada. Então, que nós possamos assim pedir a Deus, nesse exemplo que a doutora Socorro deixou, nos filhos que hoje aqui se encontram, que eles possam assim, ter essa mãe como referencial. E o filho coloca o pai e a mãe como referencial. O primeiro referencial de vida são os pais. E muito legal quando o pai e a mãe dão um referencial de vida, assim, de honestidade, de trabalho, né? Então, que nós possamos assim agradecer a Deus por este momento. E vamos pedir a Deus agora que abençoe esta água para que nós possamos, assim, aspergir. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, enviai sobre esta água a força do Espírito Santo, e que todos, que pelo batismo foram sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sempre é bom a água é sinal da vida, né? Principalmente o estado seco. Agora nós vamos aqui ouvir uma Ave Maria, né?